Salve, salve fiel, salve, salve nação corintiana. Aqui é o canal Somos Timão, trazendo vídeos diariamente aqui para vocês. Tudo que rola dentro do Corinthians, pós-jogo, contratações, escalações, tudo que acontece aqui dentro do Timão tem para vocês aqui. Então já te peço, você que não é inscrito aqui no canal, você torcedor corintiano que não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, se puder compartilhe o vídeo para que possa estar chegando a mais torcedores corintianos. E sem mais delongas, bora para a informação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Os 3 técnicos cotados para treinar o Corinthians em 2025. Eu vou te falar sobre cada um deles e a situação de cada um. E o prognóstico para o Timão chegar na Libertadores. Tem uma boa e uma má notícia. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A coisa não para, depois do derby, que era uma vitória fundamental para as pretensões do Corinthians, especialmente ainda em permanência na Série A, classificação para a Série A do ano que vem, era isso que importava no derby, 3 vitórias seguidas, um momento de afirmação e uma vitória sobre o maior rival, ainda mais impedindo praticamente o maior rival de ser campeão brasileiro, tricampeão brasileiro consecutivo. Foi isso que aconteceu. A importância do derby é essa. Agora, como as coisas não param, esse jogo contra o Vitória, ele ganha um outro contorno. Quando a gente fala em projeção de Sul-Americana, Libertadores, o Corinthians poder olhar um pouco mais para cima, e pode mesmo, pelo momento do time, pelo que aconteceu na última rodada. Gente, é inexplicável o que aconteceu nessa última rodada. Todo mundo abaixo do Corinthians perdeu. Com exceção, ou melhor, não venceu, né? Com exceção do Atlético Goianiense, que não fez a menor diferença, que ainda ganhou do Atlético Mineiro, que pode ser um rival para uma outra situação. O Atlético Goianiense, que já está rebaixado, foi a 25 pontos, não fez a menor diferença. Foi o único que venceu de todos os times abaixo do Corinthians. O restante, ninguém. Acima do Corinthians, todo mundo se deu mal também. Claro. Eu estou falando aqui com exceção das primeiras posições, né? Mas aquela galera ali que está no envolto, assim, o Grêmio não venceu, beleza, mas conquistou um empate. O próprio Vitória também. O Vitória venceu, né? O Vitória venceu. O Vasco não. O Fluminense acabou ficando no empate. Bom, esse está abaixo. Mas enfim, o Cruzeiro perdeu, o Bahia perdeu, o São Paulo venceu, mas aí o São Paulo é G6. Então, assim, a rodada foi muito boa. Num pelotão assim, achatando o Corinthians, todo mundo aqui para baixo se deu mal e a galera mais próxima do Corinthians acima também se deu mal. Só que tem um detalhe. Quando a gente fala em Libertadores, a gente fala em G9. Pode ser G9. G5 já é certo em termos de Libertadores, porque ou vai dar Botafogo e Flamengo, ou, por exemplo, vai dar Atlético Mineiro nas duas, ou em uma delas. Então, o G5 ele está garantido. O G6 é se for Botafogo e Flamengo, em termos de vagas diretas. Botafogo e Flamengo. Botafogo campeão da Libertadores, Flamengo da Copa do Brasil. Aí nós temos um G6. Isso vai abrindo vagas, inclusive, para a Sul-Americana, tá? Mas especialmente Libertadores. O Cruzeiro, aí nós estamos falando de G8. G8 porque G6 vagas diretas, 7º e 8º para pré-Libertadores. Por que G9? Porque aí tem o Cruzeiro que hoje é o 8º colocado, está na final da Sul-Americana. Se ele ganhar do Racing, ele garante a sua vaga via Sul-Americana para a Libertadores e abre mais uma via Campeonato Brasileiro. Com isso, teremos G9. Hoje é o Vasco, 43 pontos. 5 pontos na frente do Corinthians. Só tem um grande detalhe. Eu estou percebendo uma dificuldade tremenda do Cruzeiro de Fernando Diniz, mesmo que tenha vencido o Lanús na semi, de bater esse Racing. Esse Racing que, inclusive, eliminou o Corinthians. Não estou vendo essa perspectiva. O Cruzeiro de Fernando Diniz tem uma vitória em 16 jogos. Então, assim, gente, existe a possibilidade de abrir G9, mas pelo que o Cruzeiro está jogando, eu diria para vocês que não é a tendência. Mas beleza, o Corinthians não tem que se preocupar com isso. Até porque, né, estamos falando talvez em G8. Bom, G8 aí é 44. Bom, são 6 pontos do Corinthians para o Cruzeiro hoje. Dá para buscar? Dá. Então, assim, a questão é, a má notícia dificilmente vai ser G9. Pode até ser, mas eu não estou acreditando nisso. E o Corinthians não tem que acreditar nisso. Ele tem que fazer o máximo possível para, enfim, né, chegar nas primeiras posições e, quem sabe, beliscar uma pré-Libertadores. Segundo, aí tem a boa notícia. É muito possível o Corinthians chegar
nessas posições pela tabela que o Corinthians tem. Quando eu tratava, em termos de fuga do rebaixamento, uma tabela possível do Corinthians, eu falava de jogos como o Atlético Paranaense tem que ganhar, Cuiabá fora, é fora, mas tem que ganhar. O Palmeiras, a gente não sabe o que vai acontecer. Se beliscar um empate, uma derrota, obviamente, né, mesmo sendo uma lógica, não está nos planos, mas daqui a pouco você conta com ela fazendo pontos em outros jogos. O Corinthians ainda venceu. Então ele já inverteu a lógica, ele já mudou a curva, conquistando pontos e uma vitória num jogo em que a gente talvez até nem contasse. Agora, os próximos jogos, o Corinthians venceu o mais difícil, que era o Palmeiras. Os próximos jogos, eles são muito vencíveis. Mas assim, muito. O Vitória fora é um jogo difícil, tá? Barradão é complicado, o Vitória está numa ascensão, está com a mesma campanha do Corinthians nos últimos 4 jogos, do Botafogo e do Inter, que são os líderes do retorno. O Botafogo e o Inter são os líderes do retorno. Então, para você ter uma ideia, o Vitória está com essa campanha, mas o Corinthians também. Só que o jogo é no Barradão, tá? Então, esse é um jogo mais complicadinho, mas dá para ganhar. Dá para ganhar. Vão colocar elenco na ponta do lápis? A questão da evolução do time, das condições que o Corinthians tem, dos jogadores que o Corinthians tem para poder vencer o Vitória? Não, né? Não tem comparação. Então, dá para ganhar. Pode ser que o Corinthians tome um pau lá, depois de 3 vitórias seguidas. Pode ser. O Campeonato Brasileiro está muito maluco. Mas, na tendência, o Corinthians pode ganhar do Vitória fora. E aí depois, ele tem 2 jogos em casa contra o Bahia, depois do Vitória é o Bahia, acho que é Bahia e Vasco, né? Não, Cruzeiro. Cruzeiro, que eu acabei de falar. O Cruzeiro não está jogando nada. Perdeu para o reserva do Flamengo, como tem perdido para todo mundo. Está se atrapalhando. Contra o Criciúma, está se atrapalhando. É o jogo em casa, na Neoquímica Arena. Então o Corinthians pode muito bem vencer esse jogo. E também, na sequência, o Vasco. Pô, se eu não imaginar que o Corinthians possa vencer o Vasco, então ele pode vencer Cruzeiro e Vasco na sequência, em casa, 2 jogos em casa. Além desse jogo fora contra o Vitória, que, beleza, vamos colocar um empate, que ele pontue. A gente está falando aí de 7 pontos nos próximos 9 a serem disputados. Claro que tem os outros times aí que estão também brigando pelos seus objetivos. Mas, gente, a questão é que até o final do campeonato, eu acho que o Corinthians pode vencer praticamente todos os jogos. Que aí depois ele tem o Criciúma fora. Pô, não dá para ganhar do Criciúma fora? Não dá? E aí na penúltima rodada, o Corinthians tem o Bahia em casa e depois o Grêmio fora. Sabe-se lá o que o Grêmio vai estar disputando. Talvez esse seja um jogo mais complicadinho, mas o Corinthians sempre dá bem lá, se dá bem contra o Grêmio lá em Porto Alegre. No ano de 2017, quando foi campeão, ganhou lá. No ano passado, quando estava brigando pelo rebaixamento, ganhou lá, com um jogador a menos. Então, assim, não dá pra gente dizer, não, o Grêmio já ganhou esse jogo. Não. Até porque o Grêmio também não está jogando lá essas coisas. Contra o Bahia em casa. Olha o Bahia. O Bahia derreteu no segundo turno. Então, nós estamos falando de uma tabela, gente. Eu não tô aqui querendo dizer, meu Deus do céu, o Corinthians viu o Real Madrid, vai ganhar de todo mundo, mas essa tabela especificamente, com esses times, com esses jogos que o Corinthians tem nesse momento do campeonato, com o que o Corinthians está jogando e com o que essas equipes estão jogando, não dá para ganhar. Então, alcançar essa pontuação, por mais que isso parecesse utópico há, sei lá, 1 mês, 3 semanas, é muito possível, gente. É muito possível. Então, dificilmente vai ser G9, não contaria com isso, mas dá para chegar no 8º. Dá para chegar no 8º. E aí você tem 2 fases eliminatórias antes da fase de grupos. Eu sei, o calendário ano que vem vai ser uma loucura. A CBF quer achatar o estadual, começando em janeiro, por conta do Super Mundial lá no meio do ano, né? Trazer o brasileiro para março, né? O Campeonato Brasileiro para março. Então vai ser uma loucura, porque vai ter que se adaptar também às questões da Conmebol. Mas 2 fases eliminatórias antes da fase de grupos, 2 partidas com a Neoquímica Arena lotada, bilheteria, autoestima do torcedor, classificação garantida para a Copa do Brasil por conta dessa vaga na pré-Libertadores. Só vou dizer isso para vocês. Dá. Questão é, se termina numa pré-Libertadores, será que o Ramon e o Emiliano Dias eles ficariam valorizados ao final do ano? Provavelmente sim. Mas se trabalha muito com a hipótese, mais do que hipótese, né? Com a possibilidade muito real deles não permanecerem.
Mas tem um cara lá que é meio defensor, que ergue uma bandeira para a comissão técnica atual, que é Fabinho Soldado. E esse cara ele tem um poder, um peso muito grande nas decisões, tanto que o Augusto Melo praticamente entregou a chave do vestiário para o Fabinho e ele capitaneou as contratações, acertou muito, tá? Acertou muito, especialmente nessa última janela do meio do ano. E Hugo Souza, Carrilho, jogadores que chegaram agora, o Memphis, foi muita habilidade também do Fabinho nesse sentido. Então ele é um cara que está com moral e ele defende muito a atual comissão técnica. Então será uma voz ouvida, tá? Nesse sentido. Mas também a avaliação ela está sendo feita e internamente não há unanimidade. E a palavra final é do presidente, tá? Então existem contatos que são naturais, eles não são. A gente não está falando de propostas, a gente está falando de contatos que são feitos via staffs desses treinadores. E que tipo de contatos são feitos? Conversas, como é que está a situação? Alguns estão empregados, outros estão livres no mercado, toparia trabalhar, vai fazer o que o ano que vem, já recebeu outras propostas, já assinou. Não, eu estou vendo a minha situação aqui, mas daqui a pouco eu te ligo e tal. É isso que está rolando nesse momento, com 3 nomes especificamente. E a informação até não é minha. Tem um deles que a informação é minha, mas pode ser de outros colegas também, né? Não estou dizendo que é só minha. Mas eu estou vendo aí o André Hernan, o Samir Carvalho, o Jorge Nicola, especialmente essa galera, foram vários até, na verdade, né? Falando sobre o nome do Luiz Castro, que está na Bahia em férias e que já recebeu os primeiros contatos. Inclusive com informação salarial, que obviamente não seria baixa, porque ele ganhava, junto da sua comissão técnica, 2 milhões de reais no Botafogo. Depois foi treinar o Al Nassr. E é mais ou menos esse o valor que ele vai pedir para trabalhar no Corinthians no ano que vem. A comissão técnica do Ramon é pouco mais de 1 milhão. Então, é um investimento? Mas assim, a gente está vivendo o show do milhão no futebol, então, infelizmente, a gente tem que normalizar isso, de um treinador ganhar 2 milhões, ganhar 1 milhão, enfim, porque a folha de pagamento do time é mais de 20. Então a gente está falando de 10% disso. Então, sabe, o Renato Gaúcho ganhou 1,5 milhão no Grêmio e por aí vai. Então, o Luiz Castro é um estrangeiro, o Abel Ferreira, tudo bem, esse vale cada centavo, né, por tudo que conquistou aí, mas é 3 milhões de reais para a comissão técnica. É um salário europeu, né, que os caras ganham aqui, mas beleza, se você corresponde, eu sempre falo isso, né, o caro é o que custa 800 mil e que não joga. O que custa 1,5 milhão e te resolve a vida, tá tudo certo. Enfim, Luiz Castro, que topou ouvir, conversar, e a coisa meio que, tá, vamos ver o que acontece, porque depende também do que você vai fazer aí, aquela coisa toda, e esse contato é via staff. O Tite até me surpreendi com essa notícia, tá? Mas a informação é que o Tite ganhou força nos bastidores. Ganhou força no seguinte sentido. O Tite... o tempo vai passando, e aí, pô, Luiz Castro a gente não sabe pelo valor e tal, aquela coisa toda. Será que ele vai querer trabalhar ou não? Pode ser que ele não queira, pode ser que ele receba outra proposta, pode ser que ele... Enfim, não quero trabalhar agora e tal. Você tem que trabalhar com outros nomes. E o Tite é um cara sempre ligado ao Corinthians. E aí o André Hernan até conseguiu conversar com pessoas do Corinthians, questionando, tá, mas o Tite tem uma rejeição por parte da torcida. Não sei nem se rejeição é a palavra, né? Mas tem aquela mágoa, né, de tudo que aconteceu. E o que o André Hernan ouviu foi o Tite tem um tamanho muito grande no Corinthians para a gente ficar apegado a isso. O tamanho que o Tite tem no Corinthians é muito maior do que qualquer outra coisa. E isso veio de dentro do clube. E aí eu já pergunto para você. Você concorda? Porque eles entendem, e eu também acho que isso acontece, tá? Que o Tite chegando é aquela coisa do tipo, tá bom, Tite, beleza. O importante é que você está aqui agora, daqui a pouco ele monta um time legal, ganha um clássico, um paulista, o time começa a jogar bem, naturalmente a torcida esquece o que aconteceu. Agora, até isso acontecer, no momento do anúncio, da chegada, vai precisar de uma habilidade aí para contornar o que o Tite, né, em determinado momento, acabou não fazendo. Agora, também nem sei se o Tite quer, né? O fato é,
o interesse do Corinthians para com o Tite, ele voltou à tona nos bastidores, do tipo, vamos cogitar o Tite. É isso que está acontecendo nesse momento. Se o Luiz Castro não quiser, o Tite, o Corinthians tem a obrigação de procurar o Tite por tudo que ele representa para o clube. Então, coloquem o Tite aí no seu caderninho. E o terceiro nome, eu já falei para vocês, não sei nem se seria uma vontade minha, mas tô dando como informação mesmo, é Fábio Carille. É um dos técnicos preferidos de Augusto Melo. Eles têm uma boa relação, contatos já aconteceram, não no sentido de vem para cá, não é isso. É como está a situação aí, beleza. E esse contato ele não é nem feito entre presidente e técnico, tá, gente? É via staff. Como é que tá ele lá? Beleza e tal. Não, vamos conversando, aquela coisa toda. Vocês sabem quem é o empresário do Fábio Carille, né? O Paulo Pitombeira, então não preciso falar muito mais coisas do que isso. É só para vocês entenderem que os contatos já começaram. A questão é, existe uma possibilidade, ela existe. Eu nem sei dizer se ela é remota, se ela é grande, se ela é pequena, mas existe do Carille permanecer no Santos. Isso ainda existe. Porque o Marcelo Teixeira já procurou o Carille para conversar sobre isso. Então, eles ainda não decidiram. O próprio Carille não decidiu. Eles estão sentando e conversando. O Santos já conseguiu acesso aí. Agora é só uma questão burocrática aí e tal, para o Santos ver se vai ser campeão, se não vai e tal. E terminar a temporada legal, papapá. Mas o Marcelo Teixeira quer investir muito no ano que vem. Se fala até em Neymar, sei lá, Gabigol, não sei. Mas o Santos vai montar um time forte no ano que vem. E o Carille pode ser que fique. Pô, o cara, né, comeu a carne de pescoço, daqui a pouco vai comer o filé. Pode ser que mesmo assim ele receba uma proposta do Corinthians e resolva sair. O Augusto tentou o Carille antes do Ramon Dias. Só que não houve uma proposta oficial, se eu posso garantir para vocês. Houve um... E por isso que o Carille não se manifestou na época, o que desagradou até alguns santistas, né? Ele não negou o Corinthians, mas não chegou a proposta. O que chegou, mas chegou a... É que a proposta oficial no papel timbrado, gente, é quando tudo já está certo. Bom, então tá, agora eu estou enviando a proposta. Então, como o Augusto cogitou, viu que tinha uma rejeição aqui e ali, foi lá, voltou e pum, definiu pelo nome do Ramon, ele não enviou uma proposta para o Carille. E o Carille, sem uma proposta, ele não ia chegar lá nos microfones e dizer, gente, olha só, recebi uma proposta do Corinthians, mas decidi ficar. Ou o Corinthians voltou atrás e resolveu não me contratar. O Carille não ia fazer isso. Então, mas houve conversa, tá? E interesse, como está havendo agora de novo. Mas esse é um dos nomes. O Luiz Castro, pelo tamanho que tem, o Tite voltou a ser cogitado e o Fábio Carille, pela predileção que tem o presidente Augusto Melo. Agrada um desses nomes para vocês? Algum outro? O fato é que as conversas já começaram, mas não dá nem para descartar que o Ramon vai permanecer. Eu acho que não, tá? Acho que tudo caminha para não, mas tem um defensor lá dentro que é Fabinho Soldado, o que pode acabar, o que seria um erro na minha opinião, porque daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu com o Silvinho, com outros tantos, né? Renova, perde um clássico no Paulista ou mesmo o campeonato, acaba eliminado, pum, demite o técnico. Então, começa com outro nome que eu acho que seria o melhor a fazer. E vocês, comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!